Buenas! Então temos agora esse belo desafio que eu trouxe para você, envolvendo homônimos e parônimos, né? É uma parte da gramática muito importante, obviamente, e trabalhar o sentido da palavra. E os homônimos e parônimos são, os homônimos no caso, são palavras que chegam a ser iguais, iguais na grafia, às vezes iguais na pronúncia, e às vezes iguais nos dois. Aí você tem os vários tipos de homônimos. Os parônimos não são iguais, são parecidas, né? Alguma coisa muda na pronúncia, na grafia, e a palavra fica diferente. Então, quando você trabalha esse assunto, é muito importante você ter em mente que o vocabulário, isso faz parte do nosso vocabulário, né? Do nosso amadurecimento vocabular. E isso é muito importante, não só para as questões, como você vai ver essa belíssima questão aqui da Fundação Carlos Chagas, mas também para o seu dia a dia, para redações, né? Para quando você é chamado a discursar, a escrever um texto um pouco mais inteligente, então você precisa recorrer a certas palavras que estão muitas vezes ali, ó, adormecidas, incubadas, mas que quando você é chamado à pressão, tem que colocar em evidência, tem que saber redigir, usar bem o termo, porque isso eleva a sua linguagem, eleva o nível do seu texto. Então veja só, a questão está aqui, né? É uma questão muito perigosa, eu gosto muito mesmo dessa questão, porque a resposta dela é surpreendente. Olha só, vou fazer o seguinte, vou deixar a A para depois, tá? Mas não fica rindo não quem marcou letra A, espera aí. Olha só, letra B. Uma vez promovido a comandante, valeu-se desse posto iminente para tripudiar sobre seus colegas. Posto iminente, furou. Olha aqui, ó. Eminente e iminente. É um posto que era elevado, ele era uma pessoa de destaque, então o posto dele era eminente. É de eminente que vem vossa eminência, né? Que na política, por exemplo, existe o termo eminência parda. Alguém que tem poder, é importante, mas não aparece, fica atua nos bastidores. Iminente. Iminente é algo que está próximo de acontecer, algo inadiável, inevitável. Então eu digo assim, a nossa prova é iminente. Estamos na iminência da prova do TRF da terceira. Estamos na iminência da prova tal. Quer dizer, vai acontecer já. Então, na verdade, a palavra que ele queria era eminente, o posto eminente. Letra A, B, dançou. Letra C. A expedição do mandado de prisão foi flagrantemente precipitada. Essa aqui é muito boa, porque todo mundo vai parar aqui e falar assim, é mandado mesmo, não é? É mandado, olha lá, ó, a ordem judicial. O mandato é o cargo por eleição. Então tá certo. Não, peraí, mas dá uma olhadinha bem aqui, ó. Flagrantemente. Puxa, furou, hein? Porque flagrante é algo inevitável. Opa, aqui. Flagrante é algo visível, palpável, notório, nítido. Fragrante é perfumado, cheiroso, aromático. É de fragrante, por exemplo, que a gente fala fragrância. Cuidado que tem dois R na língua portuguesa, tá? A fragrância. Se você comprar uma fragrância sem o segundo R lá, é produto pirata, feito made in Paraguai, porque é espanhol, né? É fragrância, a fragrância, o bom perfume, o odor, o bom cheiro. Flagrante, algo notório, nítido, evidente, indisfarçável. Você conhece, você do direito deve saber que a palavra flagrante vem do verbo flagrar, que em latim quer dizer queimar. O crime queima, aquilo que é evidente, como o fogo queima, o fogo não é notório. Como posso esconder um fogo, né? Se eu colocar uma coisa em cima, então para esconder, mas o fogo em si, ele queima, a brasa queima, aquela ideia da ação contínua de queimar, isso é que é o flagrar. Então no caso ali, ó, era flagrante, flagrantemente precipitada. Letra C, furou. Boa, né? Muito boa essa questão. Letra E. Ô, professor, eu vou terminar com o que eu quero, tá? Letra E. Ficou vexado quando percebeu que suas calças estavam arreando. Vexado pode ser. Ficou envergonhado. Tá? Também é muito comum, por exemplo, no Nordeste, falar avexado. Tô avexado, né? É a mesma coisa, vexado. É algo que traz vergonha, tá? O próprio termo vexatório. É vexatório, quer dizer, é vergonhoso. Agora, dá uma olhadinha. A calça estava arreando? Não, não estava arreando, não. A calça estava arriando. Arriando é abaixar, tá? E arrear por o arreio de cavalgadura no cavalo. E colocar a sela no cavalo, né? Então, arreou a sela, arreou o cavalo para passear pela fazenda. Beleza. Arriar. Eu lembro uma vez que eu estava aqui na minha região, sou de Mato Grosso do Sul, que é de fora, tá, pessoal? E aí, estava em Bonito, né?
é impossível não saber, né? Bonito, é uma cidade espetacular mesmo. A cidade em si é pequenininha, mas o lugar, o ambiente, é muito, a natureza é muito viva, né? Muito lindo. E aí a gente tava em grupos, né? Todo o Brasil todo, tal, e tinha atrás de mim eu ouvi uma voz, uma menina falando assim, Marcelo, com certeza é carioca, né? Marcelo, arreia aí que eu quero tirar uma foto. Aí quando eu olhei, eu pensei, será que vão andar a cavalo? Aí quando eu olhei, ela queria que ele abaixasse para entrar no plano da foto. Então, na verdade, o que ela queria? Arria aí, quer dizer, abaixa aí. Tá vendo? Perigo essa palavra, né? Inclusive tem a história das conjugações dos verbos terminados em EAR. Esse é terrível, né? Lembra do Mário? Um dia eu te explico. Tá bem. Então agora vamos para a decisão. Você quer fazer qual primeiro? Você quer fazer letra... Primeiro, você quer fazer letra D ou letra A? Então tá, eu vou fazer letra A. Professor, vou fazer letra A. Aqui é o seguinte, a Fundação Carlos Chagas, eu falo para você que a Fundação Carlos Chagas é uma banca de excelência. Toda vez, e nos meus anos de experiência, que eu trabalhava a FCC, os anos que vão mostrando isso pra gente, a gente cresce muito a cada prova. Cada prova que você faz, e no caso, né, do professor que prepara, que trabalha, que monta a aula para trabalhar, é um crescimento em vários sentidos, em um deles, vocabulário. Há muitos anos, eu falo isso para meus alunos, a FCC ajuda muito a crescer, a melhorar o vocabulário da gente. Porque ela usa muitos... E isso aqui é importante, muito importante, porque isso influencia decisivamente, por exemplo, na sua capacidade de leitura e compreensão dos enunciados das questões. Os enunciados das questões são... muitas vezes o cara fala assim, eu não estou entendendo o que a banca está dizendo, o que ele quer dizer com essas palavras aqui mesmo, é porque às vezes falta essa base um pouco maior pra gente, né? Pra gente. Então essa letra A é um bom exemplo disso. Vangloriou-se de ser taxado de criativo. Parece que tá certo. Mas peraí, ele se vangloriou. O que é vangloriar-se? É se jactanciar, quer dizer, se achar, né? O cara se achou, porque alguém o chamou de quê? De criativo. Então isso aqui era um elogio que estavam fazendo a ele, não era? Então cuidado, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Os dois verbos, taxar e taxar. Taxar com CH é isso aqui, por defeito. Eu peço que você associe com a palavra mancha, pecha, que são com CH também. É só para associar. Uma mancha, ou seja, uma ofensa, né? Alguém foi taxado com CH, foi ofendido, foi chamado de... foi taxado de ladrão, foi ofendido, né? Taxar com X é muito mais que simplesmente trazer um imposto. Eu estou só falando aqui imposto, você sabe que tem diferença entre taxa e imposto tecnicamente falando, né? No termo no juridiquês da ciência do direito tributário. Mas aqui generalizando, né? Taxar com X é muito mais que simplesmente pagar uma taxa de iluminação pública, né? A taxa do Detran e tal. É muito mais que isso. Também pode ser apelidar alguém. Só que no caso, taxar com X pode ser tanto defeito quanto qualidades. Aqui que está o detalhe. Tanto defeito quanto qualidade. Olha só, no nosso texto, o que é vangloriar-se, né? Não, olha só a definição que eu te trouxe de dicionário Wise. Dicionário Wise hoje, o dicionário é referência no Brasil. Olha só o que o Wise fala. Taxam-se com X de boas ou más qualidades, de más ou boas qualidades as pessoas e as coisas. Diferentemente do que ocorre com o verbo homônimo taxar, com CH, que significa por taxa, defeito. Só se taxa com CH alguém ou algo de más qualidades. Então, aqui não era uma má qualidade, já que vangloriar-se, né, ele se vangloriava, ele se jactanciava. Outro verbo interessante, jactanciar-se, né, quer dizer, ficar se achando lá, ó, envaidecer-se, ensoberbecer-se, tá? Então ele se ensoberbecia, ele se envaidecia de ter sido chamado de criativo. Então esse criativo para ele não era uma ofensa, tanto que ele estava se vangloriando, percebe isso? Então na verdade, o taxar que nós queríamos aqui, ó, era com X e não com CH. Muito boa essa questão, né? Muito boa. Então, de novo eu te falo,
Não interessa se você acertar ou errar a questão, interessa que a cada questão que a gente faz da Fundação Carlos Chagas, a gente cresce um pouco mais. E isso você leva para a sua vida inteira. Isso é que é importante, estudar com um método, com algo que você vê que é nítido, que o conhecimento vai chegando, não de maneira despretensiosa, mas pelo contrário, pretendendo alcançar, tendo a pretensão de reter, de massificar isso na mente, você cresce sempre, cresce para a vida inteira. Não é para essa prova aqui que você está estudando TRF3 não, que é com certeza, eu quero que você passe nela, mas é muito mais que isso. Quando você estuda para valer, com método, com calma, com paciência, estuda da maneira certa, estuda certo, você leva o conhecimento para a vida inteira. E lá vem TRF da quinta, e lá vem TRF da sexta, e lá vem TJ de não sei de onde, Goiás e o que seja, que você vai se preparando cada vez mais. Ao ponto, inclusive, de o aluno bem preparado chegar lá e passar naquele, passar no outro, e aí vai escolher onde quer trabalhar, vai escolher onde quer exercer sua carreira. É isso mesmo, mas isso tem que ser essa entrega que você tem que fazer. Finalmente, olha a letra D. Os estratos mais pobres da população é que são mais levados a expiar suas falhas. Extrato com S e expiar com X. O primeiro, os estratos mais pobres, ó, extrato com S, a camada. Tem estratos, extrato social, as camadas sociais, classe baixa, classe média, classe A, classe D, classe C, esses são estratos. Por exemplo, sabe que até na culinária tem extrato? Não, não é o extrato com X que eu estou falando. Por exemplo, você vai fazer um pavê, delícia, né? Aí você coloca aquelas camadinhas, sabe? Bolachinha, creme, amendoim, Nutella. Você vai fazendo aquelas camadas, o bolo em camadas, extratos. Na geologia tem extrato, né? A geologia, o terreno sedimentado, então os estratos, aquelas camadas, às vezes 10 metros, aí 5 metros, 10 metros para baixo tem, não tinha ferro, 10 metros para cima tem, então quer dizer que aquele 10 metros para baixo é uma era ainda que não havia a manipulação do ferro, né? Como ferramenta, como arma. Aqui já acho, aqui em cima eu acho cerâmica, na geologia, na arqueologia, né? Extrato tem na geografia, certas nuvens que se formam em camadas, e o extrato com S aqui é da ciência da geografia humana, né? Geomana, os estratos mais pobres, as camadas sociais mais pobres. E o extrato com X, você sabe, né? Extrato de tomate elefante, Sica, lembra? Com X, que pode ser uma essência, né? Mas também pode ser um resumo. Vou tirar um extrato do banco, um resumo da sua conta bancária. Esse é com X. Então estava perfeito o primeiro. E agora olha o outro. Os estratos mais pobres da população é que são os mais levados a expiar suas falhas. Expiar, olha aqui, ó, não tem nada a ver com espiar com S. O espiar com S é do espião, é do espionagem, é do espionado, é a ideia de observar atentamente. Já o espiar com X, olha lá, ó, pagar, sofrer uma penalidade, pagar um castigo. Na Bíblia fala que Jesus expiou pelos nossos pecados. Quer dizer o quê? Que Jesus ficou olhando nossos pecados? Não, expiar com X, né? Pagar a pena. Esse é o expiar, expiação de pecados, pagou a pena. Então aqui, ó, eles é que são levados a expiar suas faltas, os mais pobres. Os mais pobres que são levados a sofrer, porque os mais ricos têm muitas vezes, né, o aparelho jurídico, econômico a seu favor, conseguem ludibriar, escapar e tal. Resposta certa, letra D. Muito boa, né? Muito boa. De novo, fechando, tá? FCC é pra gente ir domando aos poucos. E FCC é pra gente valorizar bastante. Valorizar a nossa língua. Ao termo de uma questão como esta, a gente não pode estar bravo com a língua. Que língua difícil. Pelo contrário, você tem que falar, nossa, que coisa linda, que língua rica é essa nossa. E que a gente tem palavras à disposição para usar de uma maneira inteligente, uma maneira mais elegante no nosso texto, na nossa redação, na nossa petição, no nosso texto acadêmico, científico, jurídico, na nossa prática oracional, não é? É verdade. Então faça valor disso, dê valor a isso, tá? Quer adquirir mais vocabulário? Leia mais, informe-se mais, né? Procure valorizar um pouco mais suas leituras, leia revistas informativas, jornal, revista, não interessa o segmento, se é de esquerda, se é de direita, a gente vive
essa paranoia no Brasil hoje, né, lê Veja, lê Época, lê Isto É, lê Cruzoé, lê Piauí, né? Lê Folha, lê Estadão, leia esse tipo de texto. Se possível, leia crônicas. Crônicas dos cronistas famosos brasileiros, porque crônica é curtinho, é fácil de ler, de degustar, de digerir. Você no café da manhã lê Machado de Assis, crônicas do Machado, lê crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, lê crônicas do Rubem Braga, leia crônicas, lê poemas do Mário Quintana, poemas do Manuel Bandeira. Leia coisa melhor, ouça música melhor. Agora, por exemplo, eu vinha para casa aqui, trazendo meu filho, eu vinha ouvindo Barão Vermelho. Cada melodia, Cazuza, cada melodia interessante. Não é meu estilo, então vá para outro estilo, mas que dê bagagem, porque você valoriza, porque o tempo não para, hein? Não é? Então, fique aí, fique com Deus. Amanhã, muito bem, amanhã nós temos uma live muito interessante para falar, ok? Amanhã, domingo, dia 15 de setembro, essa aqui vai ficar datada depois no YouTube, essa data aqui, esse vídeo, mas amanhã, dia 15 de setembro, uma live comigo, 16 horas, para começar a pensar em interpretação de texto, e tem tudo a ver com isso aqui, ó, questões de dominar o vocabulário. Um abraço para você, uma grande noite, a gente se vê. Tchau!